Olá, eu resolvi gravar esse vídeo, que na verdade é um vídeo de leitura, não é um vídeo de comentário de nada, e eu quero com isso simplesmente colaborar para ajudar a gente ajudar para que nós façamos a leitura do livro Castelo Interior Moradas. Talvez eu faça outros, gravando leitura de outros livros, né, para ajudar, porque assim, eu vejo assim, como eu sou bem auditivo, se eu ler passando o olho, ouvindo a leitura, eu memorizo melhor, né, eu compreendo melhor. Então, assim, se isso ajudar você, que bom, né? Que bom. Eu vou fazer a leitura hoje, começar, né, fazer a leitura do livro Castelo Interior Moradas de Santa Teresa d'Ávila, tá bom? A edição é a edição da editora Paulus, essa aqui, ó. Essa editora aqui, ó. Essa edição. Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior ou Moradas, editora Paulus, tá bom? Quem quiser acompanhar, seria até bom. Depois que, né, você adquirindo o livro, pode acompanhar a leitura ou pode simplesmente ouvir a leitura. Então vou começar a fazer a leitura da introdução, tá bom? Vamos lá. Introdução. Se perguntassem que tipo de livro é o Castelo Interior, certamente poderíamos classificá-lo como um guia de viagem. Por surpreendente que seja, a afirmativa nada tem de falso. Apenas é necessário que se atente para as peculiaridades deste livro, em face de outros relatos de viagens comuns, se é que os há comuns. Toda viagem tem sua dose de surpresa, em função da realidade visitada e dos olhos de quem a vê. O próprio século de Santa Teresa apreciou muitas histórias de aventuras nada comuns. Nascida em 1515, sua vida coincide com o alargamento do mundo conhecido através das grandes navegações e descobertas. Teria algo de rotineiro embrenhar-se pelas cordilheiras e selvas americanas, ou rumar para o Oriente misterioso e rico. Haveria algo de comum nas narrativas dessas viagens, como as de Hans Staden, André de Tevet e outros, que descreviam de forma fabulosa e mística as terras recém-achadas a oeste, além do oceano? Não, sem sombra de dúvida não. O que, porém, diferencia o Castelo Interior das demais é o rumo a ser tomado. As outras descrições tratavam de aventuras exteriores, em terras muito distantes. Teresa descreve aventuras experimentadas em rota mais surpreendente e misteriosa, pelos caminhos do mundo interior. Como quem já os percorreu, ela escreve: Os que se lançam por eles pela primeira vez, podem assim abrir seu guia de viagem e se orientar com uma vantagem. Os guias comuns encontráveis nos escritórios de turismo relatam friamente os pontos de interesse e nada mais. O guia de Teresa equivaleria propriamente a uma conversa,
Aquela que já conhece o roteiro, conta o que viu aos que vão partir. Não só o que se pode ver, mas também pequenos cuidados, coisas geralmente esquecidas. Onde achar pouso seguro, qual a estrada mais indicada, o que temer e em que confiar. A rota interior nada tem a ver com mera viagem de turismo. É rota de migração. Quem parte deseja alcançar o termo para aí ficar. Torna-se, portanto, imprescindível achar um guia seguro que não permita errar o caminho. Esse movimento é claro na estrutura das moradas. A autora concebeu-as num esquema muito simples, um objetivo a ser alcançado e uma alma que avança até ele. O objetivo aí seria não um país distante, mas o próprio interior da alma, um castelo. E por que um castelo? Porque nele mora um rei. Para se compreender a razão de tal figura, não se pode também esquecer que Teresa nasceu em terras de Castela. Sua cidade, Ávila, lembra um imenso castelo com muralhas, portões, vigias e torres, onde se agitavam monges e cavaleiros, preocupados em correr caminhos. Estes, as velhas estradas da Espanha. Aqueles, as sendas do próprio Espírito. Não era sem razão que Ávila se chamara Cidade dos Cavaleiros e dos Santos. O castelo medieval, com sua estrutura maciça, aparece assim como uma das bases da metáfora usada mais abrangente. Não se deve imaginar tal castelo no mesmo plano, nem seus recintos como enfileirados. Não. O castelo é um diamante, em que todas as moradas se colocam ao redor da central, onde está o rei. Mais que a própria construção em si, interessa quem a habita. Tudo mais será regulado em função deste centro. Interessa o âmago como um palmito, diz a madre, em que há muitas camadas envolvendo a medula saborosa. Essas camadas são compostas de moradas ou aposentos. No castelo há muitas delas. Hoje pensaríamos num arranha-céu, com sua infinidade de apartamentos repletos de gente, porque também nas moradas interiores há muita gente. A única diferença é que a santa insiste em que se deve considerar tudo com amplidão, sem medo de exagerar. Nada de aposentos estreitos e escuros. Ela própria se espanta diante da capacidade de uma alma, reconhecendo que muito pouco sabemos a seu respeito. Uma alma é tão ampla quanto um mundo vivo e repleto de gente e segredos. A gente do castelo são as faculdades, a inteligência, a vontade, a memória, a imaginação e os próprios sentidos. Como parentes, amigos e servidores, às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Costumam se desorientar, sobretudo quando o hóspede se faz notar,
saindo de seu aposento para comunicar-se com o espírito. A série de comparações e figuras, inspiradas na vida de um castelo, constitui assim o fio orientador da obra. Foi um feliz achado. A própria Teresa o admite, acrescentando que servirá de base para tudo o que disser. Através dele, pôde a santa alinhavar num só corpo um conjunto de indicações e considerações muito amplo. A ideia do castelo, ora como um palácio medieval, ora como diamante transfigurado pelo sol interior, perpassa todo o livro. Não pensemos, porém, que a autora se prenda a essa ideia de forma exclusiva. Há muitas passagens em que temos a impressão de que a figura inicial foi esquecida e substituída por outras. É que Teresa tem esse jeito de explicar as coisas, fazendo comparações. Ela confessa ter esta vaidade, entre aspas, a de achar que, explicando a seu modo, usando figuras, torna-se mais fácil entender. Assim vai dizendo coisas indizíveis, fazendo-se compreender com clareza e elegância. As comparações se sucedem. Deus é como um sol no centro de um diamante. A alma como pedra preciosa traspassada pela luz. A alma é árvore plantada à beira de regato límpido, se em estado de graça, junto a lodaçal, se em pecado. O amor é como abelha, nunca para, sempre se exercitando em fabricar seu mel. O pecado é mordida de víbora, que provoca inchação constante. As paixões e vícios são animais daninhos e selvagens, enquanto os devaneios da imaginação lembram lagartixas muito delgadas que penetram em todo canto. O corpo é a cerca do castelo. Sua porta de entrada é a oração. A última das moradas, a mais interior, um camarim real. E muitas outras metáforas, dentre as quais duas são da maior importância: a do bicho da seda e a do matrimônio espiritual. A referência à primeira, bicho da seda, surge nas quintas moradas e constitui um verdadeiro limite na obra. Com efeito, poderíamos separar num grupo as 4 primeiras moradas e noutro as 3 últimas. É que então se inicia a metamorfose da alma, como a do bicho da seda em borboleta, através das graças de união com Deus. Vai assim se preparando para o noivado espiritual, extensamente descrito nas sextas moradas, e para o matrimônio. Todas as graças sobrenaturais, as comunicações místicas com o divino hóspede, visam transformar a alma, tornando-a apta para o divino matrimônio, objetivo final a ser realizado nas 7ª moradas, no camarim real. Pois esta é a grande descoberta que Teresa pretende divulgar. Deus habita no mais íntimo da alma. Tal verdade, compreendida por ela através da experiência, é das formulações mais antigas de seu pensamento. Contra ela se posicionaram, inclusive, vários de seus confessores, que admitiam essa presença divina apenas através da graça, nunca em essência.
Teresa, porém, é clara. Deus se encontra na alma como se encontra no céu. Por isso mesmo, a própria alma é outro céu, no qual se pode entrar através da oração. Isso é importante frisar. O castelo interior é guia para a vida de oração, guia de viagem por esse imenso mundo íntimo. Ora, difícil tarefa é descrever todos os recantos de um roteiro assim extenso e variado, sem falar nos segredos comunicados por aquele que permanece em seu termo. É necessário lançar mão de muitos recursos, a fim de se fazer entender. Esta é a preocupação maior da santa, fazer-se entender de modo claro e simples. O livro nasceu mesmo desse desejo. Conforme conta o padre Graciano da Mãe de Deus, de quem partiu a ordem para que o compusesse. Diz ele, abre aspas, o que se passa a respeito do livro das moradas é o seguinte: eu era seu superior, isto é, superior de Teresa. Conversando certa vez com ela sobre muitas coisas de seu espírito, dizia-me: oh, como isso está bem escrito no livro de minha vida, que se encontra na Inquisição. Disse-lhe então: pois já que não o podemos ter, recorde-se do que for possível e escreva outro livro, acrescentando outras coisas, e explique a doutrina de modo geral, sem indicar a quem aconteceu o que disser. Tais palavras concordam com o que a santa esclarece no prefácio à obra. Escreve por obediência. Muito do que aqui se diz já se encontrava na sua autobiografia. Nem tudo, porém, será mera repetição. Há o objetivo de acrescentar dados novos e de formular a obra sob um ponto de vista radicalmente distinto da anterior. Na vida, a doutrina entrava apenas como complemento. Na medida em que os fatos narrados permitissem divagações de caráter geral, aqui, na medida em que os fatos narrados permitissem divagações de caráter geral. Tá? Aqui, a doutrina tem o primeiro plano, embora a madre afirme tratar apenas do que entendeu por experiência. Desta forma, verifica-se uma constante tensão na composição das moradas. De um lado, o cuidado em escrever um tratado. De outro, a constante busca dos fatos de sua própria experiência que devem fundamentar a exposição geral. É justamente nessa rigidez que se encontra o segredo de seu estilo. Teresa não sabe ser totalmente impessoal. Ela própria afirma ter insuficiente base teórica para o que vai escrever. Leituras não lhe faltavam. Na vida, afirma ter sido sempre amiga de bons livros. Conhecia fato comprovado, alguns dos mais importantes tratados espirituais da cristandade de seu tempo, como o terceiro abecedário do franciscano Francisco de Osuna, que tem papel decisivo em sua trajetória espiritual. As meditações e os solilóquios atribuídos então a Santo Agostinho, ou o Tratado de Oração e Meditação de seu contemporâneo Pedro de Alcântara,
entre outros. Entretanto, no momento em que escreve seu tratado, Teresa não tem às mãos nenhuma dessas obras. Quando se refere a alguma, falo de memória, acrescentando algumas vezes que não tem certeza das palavras exatas. Tal se passa inclusive com as citações do Antigo Testamento e dos Evangelhos. Não seria próprio de Teresa de Jesus escrever com base em consulta a outros livros. É absurdo imaginar uma coisa desse tipo, que foge completamente à sua espontaneidade. Nem tinha ela, então, tempo suficiente para rever, sequer para reler o texto. O momento histórico da composição do Castelo Interior corresponde ao da grande perseguição contra os descalços. Nesse período, Frei João da Cruz é preso e o padre Graciano, de completa confiança da santa, afastado do seu cargo de provincial. Diante de tais tribulações, sua obra reformadora parecia fadada ao desaparecimento. Há, pois, grandes hiatos na composição do livro. Várias vezes se refere ela ao grande tempo transcorrido desde que o deixou, bem como a impossibilidade de reler o que já estava pronto. Essas interrupções seriam responsáveis por certas mudanças de estilo que se observam no decorrer do livro. Os espaços de tempo mais longos seriam os decorridos entre a composição do primeiro e segundo capítulo das quartas moradas e no capítulo terceiro das quintas, no qual ela afirma haver passado 3 meses sem escrever. Os 2 últimos capítulos das quartas e os 3 primeiros das quintas moradas correspondem justamente à época mais tempestuosa de sua vida. Os últimos dias de sua permanência em Toledo, no ano de 1577. A isso se acrescente sua saúde abalada. Ela declara, logo no princípio, parecer-lhe impossível trabalhar tal a zoada que lhe atormentava a cabeça. Mais adiante, analisa o seu estado com a perspicácia que lhe é própria, o que empresta ao relato um tom profundamente vivencial. Testemunho de vida. Isso é o que distingue, sobretudo, as obras deixadas por Teresa. Como ela mesma afirma e reafirma, só fala do que acontece, razão pela qual é ela ainda quem diz. Vai sempre lembrando tratar-se de sua opinião, do que lhe parece. Certeza tem, todavia, de uma coisa: o que diz é verdade. Certeza própria dos que dominam o assunto de que tratam, dos que têm autoridade. Tanto assim que seu magistério sempre foi reconhecido pela cristandade como autêntico e seguro. Nunca, porém, tanto como hoje. A declaração de seu doutorado pelo Papa Paulo VI é prova disso e, ao mesmo tempo, um convite a tomarmos sempre seus ensinamentos oportunos e atuais. O próprio Papa afirmou, por ocasião da solenidade do doutoramento, que agora realmente chegara o tempo de Santa Teresa. Se chegou o tempo de Teresa, começa uma nova etapa de interioridade, de busca de Deus no mais profundo do homem. Começa, pois,
o tempo de se redescobrir o castelo interior, onde o Criador se encontra com sua criatura. E não são anjos os que habitam essas moradas. Lembre-se, são homens. Eis o motivo por que o livro interessa a todos. Mesmo ao tratar dos fenômenos místicos, a autora não se esquece dos que seguem caminhos não tão extraordinários. Tem sempre o cuidado de dirigir-se também a estes com conselhos práticos e ponderados. Se aqui começa o tempo de Santa Teresa, repetimos, começa também o tempo das moradas, seu voo mais alto como mestra espiritual, sua mais aquilatada joia, no sentido pleno do termo, um material nobre lapidado numa forma impecável. Tal perfeição de forma e conteúdo é que faz as grandes obras. Professor Jacinto José Lins Brandão, da Universidade Federal de Minas Gerais. O Convento de Santa Teresa, do Rio de Janeiro, agradece a valiosa colaboração dedicada e desinteressada do professor Jacinto José Lins Brandão na revisão da nova tradução do Castelo Interior. No próximo vídeo eu vou gravar a leitura do prólogo, tá? E assim nós vamos aí depois eu vou fazer a leitura por moradas. Primeira morada, todos os capítulos, segunda morada, terceira, quarta, até as 7ª moradas, tá bom? Então até mais, fica com Deus, Shalom.